Você já se perguntou se a Bíblia que lemos hoje é a versão completa e original? E se eu te dissesse que existem textos antigos, escondidos por quase 2000 anos, que poderiam reescrever partes da história que conhecemos? Esta é a incrível história dos manuscritos do Mar Morto, os textos proibidos que abalaram o mundo. Tudo começou em 1947, de uma forma quase inacreditável. Um jovem pastor beduíno, procurando por uma ovelha perdida perto de Cunã, na Cisjordânia, atirou uma pedra numa caverna e ouviu um barulho de cerâmica a partir-se. Curioso, ele entrou e encontrou jarros de barro contendo pergaminhos antigos, enrolados em linho. Mal sabia ele que tinha acabado de fazer uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Ao longo da década seguinte, arqueólogos e beduínos exploraram mais 10 cavernas, na mesma região, descobrindo um tesouro de mais de 900 manuscritos. Mas o que eram exatamente esses textos? Eles são uma coleção de escritos judaicos, datados de cerca de 250 a.C. a 68 depois de Cristo. A grande maioria está escrita em hebraico, com algumas partes em aramaico e grego. A importância desses manuscritos é gigantesca. Primeiro, eles contêm as cópias mais antigas, conhecidas de quase todos os livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Antes dessa descoberta, os manuscritos mais antigos que tínhamos eram da Idade Média, cerca de 1000 anos mais recentes. Ao comparar os textos de Qumran com as Bíblias modernas, os estudiosos ficaram espantados ao ver como a transmissão do texto foi incrivelmente precisa ao longo dos séculos. Um exemplo famoso é o grande rolo de Isaías, que estava quase completo, e é praticamente idêntico à versão que usamos hoje. Mas a parte mais intrigante não são as semelhanças, mas sim as diferenças e os textos que não entraram na Bíblia. Entre os pergaminhos, havia textos apócrifos e sectários, que revelam as crenças e práticas de diferentes grupos judaicos daquela época. Encontramos regras de comunidades, hinos, calendários e profecias que nunca fizeram parte do cânone bíblico oficial. Por exemplo, o Manual de Disciplina descreve as regras de uma comunidade ascética, que muitos acreditam ser os essênios, um grupo judaico mencionado por historiadores antigos como Flávio Joséfo. Eles viviam uma vida de pureza ritual, partilha de bens, e esperavam um confronto final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Outro texto fascinante é o livro de Enoque, que fala sobre anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando gigantes. Embora não esteja na maioria das Bíblias hoje, era um livro muito popular e influente na época de Jesus. E é até citado no Novo Testamento, no livro de Judas. Então, por que esses textos foram considerados proibidos ou não incluídos na Bíblia? A formação do cânone bíblico foi um processo longo e complexo. Líderes religiosos, ao longo de séculos, selecionaram os textos que consideravam divinamente inspirados e que melhor refletiam as doutrinas centrais da fé. Textos com visões apocalípticas muito diferentes, ou que contradiziam a teologia que estava a ser estabelecida, foram deixados de fora. Não foi uma conspiração para esconder a verdade, mas sim um processo de curadoria teológica. Os manuscritos do Mar Morto não mudaram a Bíblia no sentido de invalidá-la. Pelo contrário, eles enriqueceram a nossa compreensão do mundo em que a Bíblia foi escrita. Eles nos dão uma janela para a diversidade do pensamento judaico no período do Segundo Templo, a mesma época em que Jesus e os primeiros cristãos viveram. Eles mostram que o judaísmo não era monolítico, mas um mosaico vibrante de ideias e práticas. Essa descoberta prova que a história é muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. Os textos de Qumran não são uma ameaça à fé, mas um convite para explorar as raízes profundas da tradição judaico-cristã com uma nova perspectiva. Eles nos lembram que, escondido nas areias do tempo, ainda há muito a descobrir sobre o nosso passado. O que você acha? Esses textos deveriam fazer parte da Bíblia moderna? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas viagens pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.